Um formador de opinião é um influenciador também? É um termo mais antigo, formador de opinião, né? Ele é um termo que se usava até mais ou menos o início do século XXI para falar daquilo que hoje se chama de influenciador. Nossos avós, e você ouviu isso de mim, da tua mãe, de outras pessoas, é assim, cuidado com as más influências, né? Cuidado, ande sempre com boas influências. Essa ideia da má influência era a sugestão de que você, teus irmãos, não deveriam caminhar junto com gente que levaria você para a má opinião, né? Para ter uma visão deturpada do incorreto, aliás, uma visão do incorreto que se adotasse. Então, esta ideia do influenciador, da influenciadora, ela é um dos nomes que se trazia. Quando alguém dizia, como alguns dizem, você é um formador de opinião, significa que pessoas respeitam aquilo que eu penso quando digo o que penso. Por outro lado, um formador de opinião é também alguém que é confrontado. Eu só posso ser alguém que forma melhor a opinião de outras pessoas se eu tiver permeabilidade a ser confrontado. Isto é, a admitir o que Paulo Freire insistia tanto, que era o diálogo. Eu faço uma distinção antiga, você sabe, e gosto disso, porque a opinião traz isso. Boa parte da obra de Platão, que nós mencionávamos numa outra conversa, tem Sócrates como sendo a personagem principal. E Sócrates é o sábio. E as conversas de Sócrates com aqueles que com ele estão, e que são registrados nos diálogos, são sempre em forma de conversa, na qual Sócrates é o mestre e a outra pessoa que com ele fala é um discípulo, ou uma pessoa comum, ou um leigo. Há uma diferença forte entre o diálogo socrático e o diálogo freiriano, de Paulo Freire. Muita gente diz, não, mas Sócrates já propunha há 2.500 anos o que Paulo Freire propôs nos anos 1950 em diante. Não, porque na concepção platônica que Sócrates encarna, num diálogo como o socrático, um sabe e o outro nada sabe. Um é o portador da ciência verdadeira e o outro é o portador da mera opinião. Um é aquele que tem o conhecimento, o outro é só a teologia. E, portanto, o que é que faz o influenciador? No caso, pensando em Sócrates, a tarefa dele é levar você para o caminho da luz, o caminho da verdade, tirar você da caverna, levá-lo para o campo da luminosidade. Essa seria a tarefa. Jamais te enganar, na suposição de que você não era autoenganável. Com Paulo Freire, o princípio é que, num diálogo, ambos têm algum conhecimento. E que o diálogo é uma troca, ele não é uma confirmação. O diálogo não necessariamente chega a um consenso final, na concepção de Paulo Freire. Se Paulo Freire vivo estivesse, com todo o mundo digital que se tem hoje, né, as opiniões dele, ele agora, né, nesse momento, estaria muito idoso, ele teria que ter 102 anos, por exemplo, mas ele seria capaz, né, de ser um bom influenciador, porque uma das coisas que eu mais ouvi dele, na minha convivência de 18 anos com ele, era de vez em quando, ele Paulo Freire, né, o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa, o terceiro pensador mais citado na área de ciências humanas do mundo, não o terceiro brasileiro, o terceiro pensador. Uma das coisas que ele fazia era pôr a mão no ombro, às vezes assim, Mário, ele me chamava de Mário, o que você pensa disso? O que você acha? E aí ele prestava atenção. Legitimamente Isso. interessado. Ele ficava olhando e prestando atenção no que eu estava dizendo. E, por primeira vez, a ideia é assim, como? Paulo Freire está me perguntando porque ele não sabe. Não, ele admitia que ele não sabia várias coisas. Então, por isso, para mim, ele era uma boa influência. Né? Eu sempre tenho dificuldade com pessoas que têm absoluta certeza. Há uma frase antiga que diz, tome muito cuidado com pessoas de um único livro. Né? Pessoa que acha que ela já encontrou, né, a única alternativa, o único caminho. Você não usou um termo, não sei se não usou de propósito, quando você diz, não, hoje tem que ter opinião para tudo, porque você tem que ter seguidores, você tem que marcar. Se usa a expressão lacrar também? Também. Para dizer o quê? Lacrar é você dar uma resposta que pare o diálogo, né? Lacrar é você fechar ali o momento com uma resposta definitiva sobre algum assunto em que você ainda vai
parecer bem perante aquele grupo que você gostaria de parecer bem. Isso é lacrar, é você fechar um diálogo com uma resposta definitiva ou algo que a outra pessoa considere um fora antigamente, né? Aquela resposta que as pessoas falam, Mas de tudo isso que você estava falando, eu fiquei pensando aqui em como a gente está distante disso nas redes sociais, porque na construção de uma rede social com muitos seguidores, vem muito disso, né? Ela te obriga a estar sempre aparecendo. Algumas pessoas opinam por fazer isso, dando mais opiniões. Outras pessoas vão mostrar mais a vida pessoal. Outras pessoas vão mostrar mais o corpo. Mas é necessário produzir mais conteúdo, né? Gerar engajamento. A rede social mantém as pessoas, de certa forma, escravas do algoritmo para isso. Por quê? Porque se transformou em uma profissão viável e rentável e se transformou numa possibilidade para muitas pessoas que têm conhecimento no mundo real trazerem para o mundo digital. Mas se tem tanta gente que faz isso, como é que pode ser rentável? Porque uma das coisas que dá uma lucratividade não é a raridade de quem oferece, isto é, se você tiver uma multiplicidade de fornecedores de um produto, ou de um bem, ou de um serviço, isso não diminui a rentabilidade em vez de aumentá-la? A questão é que o mundo é muito grande e você pode se tornar raro dentro daquilo que você fala. Né? A rede social ampliou as possibilidades. Então, a rentabilidade vem de várias formas. Eu sempre digo que você não quer ser um influenciador, ou seja, você não quer usar a sua rede social para vender aquilo que é o seu conteúdo ou o tempo que o seu seguidor presta atenção em você para outras marcas ou outras empresas, assim. Eu trabalho com pessoas que querem desenvolver o seu conteúdo próprio, ou seja, querem ensinar na internet algo que elas aprenderam no mundo real. Mas, digamos essa pessoa que está disposta a se tornar um influenciador que vende seu tempo. Como a novela vende anúncios, tem comercial no meio da novela, essa pessoa vai fazer comerciais no meio do seu conteúdo e ela se traz o interesse da audiência de alguma forma. Seja porque ela é bonita, porque ela é engraçada ou porque ela traz algum entretenimento ali por meio de opinião no conteúdo dela. Se você vai fazer isso, você vai abrir espaços publicitários dentro do seu conteúdo na rede social, você tem um mercado enorme, porque não é todo mundo, numa cidade pequena, numa cidade com, 5 mil pessoas, é muito difícil você anunciar na Globo, é muito difícil você anunciar no jornal da cidade, ou mesmo conseguir um anúncio na rádio. E a forma que as pessoas interagem é diferente. Esse influenciador que tem 4 mil seguidores numa cidade de 5 mil seguidores, ele é um principal canal de comunicação ali. Mas o que legitima a opinião dele? Porque alguém que anuncia algo, em princípio, ele seria, em tese, alguém que está chancelando um produto. Sim. Não necessariamente é um consumidor do produto. Você e eu já vimos, né, na mídia usual, pessoas, especialmente pessoas com fama, fazendo publicidade de produtos que você tem absoluta certeza que aquela pessoa não consome aquilo. Isso não ela pega não usa mais. aquele móvel. Isso não pega mais. Mas ainda na TV pega. Não pega. Isso não Mas tá feito, pegando. o anúncio continua. Pessoas que você tem, são celebridades, você tem certeza que ele não tem aquele guarda-roupa, que ele não usa. Funciona cada vez menos. Ele não come aquele produto que está anunciado. Funciona cada vez menos. Tá. O que as pessoas mais querem é legitimidade. Então, assim, se você é um influenciador e traz para sua rede social, você deve consumir aquele produto. Essa é a prática comum. Mas assim. Essa não é a tua opinião? Por que continuariam fazendo e investindo dinheiro nisso? O que o Pedro sabe que esse mercado da publicidade não sabe ou sabe e finge que não sabe? O que eu vejo é tendência. O que eu vejo é o caminho que as outras coisas estão indo. E você tá. Isso você sabe ou você está falando? Que o mercado sabe? Porque o mercado que eu acompanho. O mercado continua investindo nisso. O mercado que eu acompanho não sabe. Então, aquele que eu vejo no dia a dia. Porque como você vê? Uma parte pelas pesquisas feitas, uma parte significativa da população, ela é exposta à televisão aberta ainda. Certo. 70% dos brasileiros têm o dia a dia marcado ainda pela televisão aberta. E quantos tem pela rede social? Não sei. Eu sei. Então, eu não sei. Tá. Né, pela TV aberta. Essas pessoas recebem informação sobre produtos, sobre publicidade, propaganda, em larga escala, feita por celebridades que indicam que consomem aquilo. Certo? Ora, o mercado publicitário
de quem vende esses produtos, ele investe dinheiro e muito. Se você olhar as tabelas, né, das redes de TV ou de rádio... Você vê uma clara diferença na balança. O tanto de mídia que está indo para o digital está caindo, está saindo da mídia da televisão. Ela está indo cada vez mais para influenciadores e a tendência para os próximos 5 a 10 anos, que a gente já viu nos últimos 3, 4 anos, é micro-influenciadores, pessoas com poucos seguidores, porque o engajamento e a legitimidade daquilo que elas oferecem é maior. Você não quer mais ver alguém oferecendo um produto que ela não usa. Você não quer mais estar associado a uma marca que não tem padrões de ESG que estejam corretos. Você não quer mais consumir um produto que não seja certificado de alguma forma por aquilo. Essa é a tendência do mundo, é o caminho que nós estamos indo. A mídia foi construída dessa forma que você falou. E a comunicação de massa, a televisão, ela ainda tem um peso enorme dentro das decisões nas casas das pessoas, mas ele é cada vez menor. Ele é cada vez menor e a campanha que dá certo na televisão é aquela que está atrelada ao digital da rede social. E por que a opinião daquele menino ou daquela menina, eu estou usando menino e menina como faixa etária, né? Isto é, pegando entre 15 e 30 anos. Não, você está usando a opinião daquele menino por um preconceito de que o influenciador é um menino ou menina. Então, e não é. Não, existem influenciadores de 70, 60, okay. 50, 60, esse 40 influenciador, anos. O que é que legitima a opinião dele? O número de seguidores que ele tem. O número de seguidores que ele tem. Então, se eu e o engajamento que ele 20 milhões tem. de seguidores, se eu passar a anunciar a venda de um carro, se eu anunciar meus livros, um livro meu, eu tenho 48 livros publicados. Eu começo a anunciar e falar de um dos meus livros, esse número de seguidores, ele tem influência. A minha opinião como escritor daquele livro, ela legitima? O que é legitima? Aí é uma boa pergunta. Significa, eu influencio e a pessoa vai atrás do produto. Claro. Da mesma forma que uma leria, se você falasse isso no Faustão, na televisão, só que dentro da sua rede social, você ainda tem um filtro maior, porque a pessoa já te conhece, ela já te segue, ela já gosta de você. Se você começa a falar dos seus livros, como você fala na sua rede social, e eles estão expostos, pode ter certeza que o que as pessoas tomam em contato ali gera as vendas que os seus livros têm. É assim que funciona. Eu estou opinando sobre algo que eu fiz. Então eu estou falando do meu livro, para usar aquele termo anterior. Isso. Alguns influenciadores de várias idades, como você falou agora que você disse isso, eu me lembrei que é claro, que não só meninos e meninas nessa faixa etária, porque eu mesmo procuro informações sobre viagem. Porque você mesmo é um influenciador. Isso, eu sei, mas eu também procuro informações com pessoas que têm mais idade, que dizem que já foi a tal lugar. Mas é que tá, você não é um influenciador que vende espaço do seu conteúdo para outras marcas. Não. Eu entendo, eu gosto de trabalhar, o meu trabalho, eu entendo que a gente melhora a internet quando a gente tem pessoas que são do mundo real, ou seja, professores, pessoas que têm, como você, mestrado, doutorado, ou simplesmente uma grande história de vida e muito conhecimento dentro de alguma área, por prática, por execução, por resultados ali, vêm para o digital e começam a usar esse conteúdo para ensinar as pessoas a fazer mais daquilo. Isso eu acho extremamente válido e gera um tipo de conteúdo que é muito mais rico e muito melhor para se engajar com uma audiência. Ali. Agora, estamos falando de outro tipo. Sim. Pessoas que vendem espaço para publicidade para outras marcas. O tradicional influenciador. Essa pessoa ela tem que tomar cuidado com cada produto que ela vai anunciar. A legitimidade que ela tem na visão do marketing tem a ver com o alcance que ela tem nas redes sociais e o engajamento. Se as pessoas estão curtindo, estão comentando. Muitas pessoas... Por exemplo... Então ela precisa cuidar com a opinião dela. Por exemplo... Porque ela pode ferir suscetibilidade de vender menos. Exatamente. Ela tem que tomar muito cuidado com a opinião dela. Tanto que essas pessoas, eventualmente, são canceladas ou perdem contratos com marcas porque omitiram uma opinião que não agradou aquele patrocinador ou aquele contratante. Um exemplo recente que você falou. A televisão ainda trabalha com... pessoas, né, contrata pessoas que não usam seus produtos para trabalhar, para fazer comerciais. Recentemente, Carnaval do Rio de Janeiro, estava lá Gisele Bündchen, uma modelo a mais famosa do Brasil da história, que foi dentro de um camarote de uma cerveja. Ela não toma cerveja, ela não usa aquela cerveja. Né? Ela disse isso. Ela disse. Isso não pegou bem, isso não foi uma publicidade 100% bem sucedida. Porém,
existe outra forma de medir isso. O fato dela ter ido lá e dela ter falado isso gerou uma exposição enorme para a marca. Gisele Bündchen é uma mídia formal antiga. Ela ainda é uma pessoa que tem um alcance de televisão, mais do que isso. Mais do que a maioria das televisões, porque ela tem um alcance global. Então, assim, o tipo de notícia que ela gera, usando ou não o produto, pelo tamanho que ela tem, ainda gera um impacto para a empresa que pode ser considerado positivo para a marca. É muito mais complexo do que só aquilo que você trouxe no começo de a marca, o que você está vendo que as empresas não estão vendo? Eu estou vendo uma complexidade que se abriu a partir do digital, entendeu? Como é que soa a frase que eu vou dizer para você agora, depois eu digo como é que ela soa para mim. Tá? Tudo isso que você falou. Eu posso virar e dizer assim, bom, Pedro, mas isso na tua opinião. Claro. Como é que você responde? Sim, na minha opinião. Na tua opinião. Eu estudo isso... Quando alguém diz, não, isso na tua opinião. Eu digo sim, mas não estou sozinho nessa opinião. Sim. Quando alguém diz algo que eu... tenho como marca de estudo, etc. Não estou sozinho. Eu estou acompanhado de outras pessoas que também estudaram isso, que viram, de uma comunidade científica, uma comunidade de pensamento, uma comunidade de saber, o saber ampliado, como você utiliza. Eu posso até argumentar que essa opinião não é só minha, porque ela é amplificada para outras pessoas que também a têm. Em tese, isso não daria a legitimidade final, porque aqui entra um critério em relação à opinião em ciência, que é ela ser objetiva. Sim. Isto é, que ela não dependa das pessoas. Uma coisa terá de ser verdadeira em ciência, independentemente das pessoas que pesquisam. E aí eu te digo, o marketing, a comunicação, não é ciência, não é exato. Né? Tem certeza? Não, porque não há certeza, nunca foi. Nunca uma grande televisão teve a possibilidade de falar, se você anunciar aqui, você vai ter tantos % de retorno garantido. Isso não existe. Nunca existiu. Minha primeira experiência de ver isso, eu fiquei impressionado. Você já me ouviu dizer isso há muito tempo, porque o que eu vou relatar agora tem mais de 30 anos. Foi no rádio. Não eu participando de uma atividade de rádio em que o apresentador, na época o termo que se usava era o comunicador. O comunicador, ele fez o anúncio de venda com um preço diminuído de uma cerveja. Eles venderam, o mercado que ele anunciou vendeu naquele dia 8 carretas daquela cerveja. Especialmente porque o anúncio se dirigia à área periférica. Certo. Numa outra vez ele falava, e depois isso chegou nos relatórios porque ele ganhava percentual em cima. Ele falou do desconto em relação ao quilo de café. O mercado vendeu 4 toneladas de café. Ora, a legitimidade naquela fala vinha de tudo que ele construiu como alguém que aconselhava, que falava de amor, que falava de afeto, portanto, de uma habitualidade. A pessoa se habituou a tê-lo ao lado como um amigo. Aliás, uma das expressões do mundo da mídia, em outros tempos, era meu amigão, minha amigona, minha companheira de trabalho, meu companheiro de trabalho. Você estava me falando que o apresentador da rádio, o ouvinte considerava ele como alguém próximo, um amigo. Como um amigo, como alguém da família. Exato. É isso. A rede social possibilitou isso para muitas pessoas. Por isso que é rentável. Por isso que, dentro das enormes bolhas, e nós já tivemos um episódio aqui sobre isso, é possível você ampliar a sua rede para ser essa pessoa de confiança para diversos tipos. Dentro disso, tem vários caminhos para fazer isso. Por exemplo, um problema que muitos jornalistas que vêm falar comigo enfrentam quando eles têm que encarar a rede social é que dentro do jornalismo das grandes empresas, nós, porque eu sou jornalista, nós fomos preparados para não emitir opinião, não trazer a opinião dentro daquele conteúdo que você produz para a corporação, E quando você vem para a rede social, se você não emitir opinião, você não decola, você não E o isentão? Sucesso. Esse é o termo que eu ia chamar agora. A gente cobrado para dar opinião. Então, olha lá, o Raul Seixas, o que a gente falava dele nos anos 70? Enquanto Caetano, Gil, Chico tinham comido exílio, etc., o Raul Seixas ainda não tinha entrado, felizmente, no momento mais difícil no campo do sofrimento dessa natureza, mas dizia assim, mas você não pode ser isentão, o que você pensa?
Eu queria ser apenas uma metamorfose, eu prefiro ser a metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo. Quem é que substituiu o Raul Seixas nessa discussão? O Belchior. Sim. Quando diz, nós somos como nossos pais, né? Quando Apesar... ele disse isso, apesar de termos feito tudo o que fizemos... Ainda né? somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Olha só, por que eu trouxe isso à tona? Porque muitas vezes, em vários momentos, agora eu vou falar de mim, muitas vezes nos anos mais recentes no Brasil, em função da minha postura, né, decidida de não querer tomar parte, eu tenho uma parte, eu tenho um partido no sentido de ter parte, de não querer tomar parte quando comentando um assunto, dando a minha opinião, de maneira que eu amplie a possibilidade de reflexão. Para não influenciar. Isso, para não influenciar, nem positiva nem negativamente. Isto é, dar uma opinião que fosse objetiva, neutra não existe, mas a opinião que fosse objetiva, como você que foi repórter de esporte também, não só, né, que você não podia dar a tua opinião ou influenciar, né, o modo da entrevista de maneira que você conduzisse por um caminho. E em vários momentos aparecia, agora não mais, né, aparecia assim, um xingamento, né, nas redes sociais minhas, vindo assim: Cortella isentão, você não toma, o país pegando fogo e você não toma posição. O que você pensa disso? Quando eu faço, e você sabe, porque é a Agência Sofia que organiza, os cartazinhos, em que eu coloco a opinião de alguém que nasceu naquele dia ou faleceu, e eu coloco será, né, a mão dentro do cartazinho que é publicado, uma das coisas que vem é que nem sempre a pessoa, primeiro, ela nem sempre vê que aquilo não é minha, aquela frase não é minha, ela não nota, ela lê muito rápido. É uma opinião superficial. Como tudo que acontece na rede social. E segundo, mesmo quando ela vê assim, e o que você pensa disso? Porque você nunca dá a sua opinião. E eu digo, poxa, mas eu sou comentarista de rádio, de televisão, eu escrevo livro. Onde mais você quer a minha opinião? O fato de eu escrever livro, o que eu estou fazendo num livro? Eu não estou fazendo um manual de botânica. Meus livros são de filosofia, de sociologia, de pedagogia, né? Ali está a minha opinião. Isentão. É a rede social cobrando conteúdo, cobrando informação, cobrando dados, cobrando de você estar lá para gerar distração, para gerar discussão, para gerar engajamento, em outras palavras. Só trazer um pouco de dados aqui. Quando você ficou na dúvida sobre a rentabilidade do trabalho de influenciador no Brasil, uma pesquisa recente da Nielsen, nós temos 500 mil influenciadores, ou seja, pessoas com mais de 10 mil seguidores. Isso supera o número de engenheiros civis, que são 450 mil, e de dentistas, com empate técnico no número de médicos, que são 502 mil. Quando ele coloca aqui nessa pesquisa 500 mil influenciadores, eu acredito que eles estão só contando pessoas que têm mais de 10 mil seguidores. Não significa necessariamente que a pessoa se declare como um influenciador ou que ela tenha o modo de viver dela exclusivamente daquilo. Mas é um mercado. Existe, né? E já é perene. E as empresas de marketing hoje olham para isso também de forma quase exclusiva. Não só a área de publicidade das grandes empresas, das agências, mas das pequenas também e principalmente dos pequenos negócios. A rede social possibilitou muita gente abrir seus pequenos negócios, vender os seus pequenos produtos e as suas outras coisas, porque eles alcançam um público que isso não acontecia. Exemplo, sou vizinho de uma mulher que faz bolos lindamente, bolos e tortas. Dentro da rede social dela, que é o WhatsApp do prédio ali, que seja, ela consegue uma base de clientes que dá uma renda extra na vida dela. Isso não era possível antes. Mas ela não precisa dar opinião, ela precisa só dar bolo, né? Fazer bolo. Dentro da rede social dela, ela não precisa dar opinião. São as outras pessoas que opinam sobre o bolo dela, certo? Mas a opinião das outras pessoas sobre o bolo dela é importante para o negócio dela ser potencializado. Os reviews, né, que a gente fala hoje, os comentários, né, o engajamento com as publicações dela, as boas fotos, os bons vídeos, ajudam ela. Mas ela tem que ter um bom bolo. Ela tem que ter um bom bolo. Porque de nada adianta a opinião de influencers sobre ela. Porque essa opinião, se eu digo que o bolo dela é ótimo, eu Cortella, com o número de seguidores que tenho, e o bolo não é... Você sabe que o bom bolo... Aí eu vou... Você sabe que o bom bolo, ele é importante para a segunda compra. Sim, claro. Mas a boa foto do bolo
ela é mais importante para a primeira compra. Você lembra da antiga frase, você jamais tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E o que a gente mais vê hoje dentro da rede social são comidas lindas de gosto não tão lindo e tão gostoso assim, duvidoso. Ou seja, o visual, graças ao Instagram, graças à rede social, de um lugar ou tantos lugares hoje em São Paulo, por exemplo, que são restaurantes instagramáveis, né? Ou seja, a apresentação visual de um prato, a apresentação visual de um doce ou algo assim, às vezes conta muito mais pro sucesso de um negócio, porque a gente consegue muitos primeiros, nem que você vá lá só para dizer que é ruim. A primeira vez que eu vi isso foi em 1984, eu tinha 1 ano de idade. Uhum. Eu vi isso sem que existisse o mundo digital. Aliás, não tínhamos ainda computadores pessoais. Estava eu no Japão, né, tinha acabado de pousar no aeroporto de Narita, né, ali no próximo a Tóquio. Fui me hospedar, né, numa área em Tóquio e depois eu saí a caminhar. Dada a segurança que se tinha ali à noite, saí a caminhar e eu comecei a achar, cada lugar que eu passava, nos restaurantes, na vitrine, tinha toda a representação feita de plástico, de isopor, ou fosse das comidas que tinha dentro. Mas era de uma beleza, era de um apetite tão grande que aquilo dava vontade de você comer. Mas ali era tudo uma representação plástica. E tinha uma perfeição magnífica, a tal ponto que não tinha como você escapar do apetite que ali se debruçava. Não necessariamente quando eu, porque não falo japonês, né, só algumas coisinhas básicas, quando eu queria comer algo, eu tinha que chamar a pessoa lá de dentro, ia até a vitrine e mostrava, apontava. Essa lógica depois passou para a área de fast food, em que você não precisa, por exemplo, mais, né, como qualquer outro animal, não só animal humano, você chega na frente de uma tabela e aponta. E agora eu tive a experiência, que eu não tinha ainda dado a minha não proximidade com algumas coisas do mundo digital, né, em que eu encostei, né, no Rio de Janeiro, numa hamburgueria com a Cláudia, com quem eu sou casado, e eu não tinha que falar com ninguém para fazer o meu pedido nem para pagar. Do lado de fora da calçada tinha um totem. Ali eu escolhia o que eu queria, como é que ele ia ser acompanhado, e ali eu já pagava. Eu não tinha contato com humanos. Depois de uns 8 minutos, aparecia lá o produto. A foto era inacreditável na hora da minha escolha. Na hora que eu dava a mordida, não era tão desagradável.